O que é fazer a diferença? Será que eu faço a diferença onde eu moro? Será que eu faço a diferença na minha família? Será que eu faço a diferença no meu trabalho? Como é e o que é fazer a diferença? Assista no vídeo a seguir, logo depois da vinheta. Qual a diferença que você tem feito para os teus amigos? Qual a diferença que você tem feito para a tua família? Qual a diferença que você tem feito no teu local de trabalho? Ou na sociedade em geral onde você vive? Quando nós paramos e pensamos, você faz a diferença? Que diferença seria essa? Não é? É duro quando se diz assim, se você não estivesse aqui nesse mundo a partir de agora, que falta você faria no teu trabalho? Que falta você faria para os teus amigos? Que falta você faria para a tua família? É uma pergunta pesada, né? Que muitas vezes a gente não para refletir de jeito nenhum. Principalmente se nós não estamos caminhando da melhor forma possível. Mas saiba que o fazer a diferença, muito mais do que fazer a diferença para as outras pessoas, é fazer a diferença primeiro para você. Naquilo que você acredita. Eu sempre digo que quando nós caminhamos sem prejudicar o próximo, querendo dar o nosso melhor, querendo colocar em prática os melhores direcionamentos, as melhores posturas, os auxílios devidos, as coisas começam a acontecer de uma forma positiva para nós. Ai, Amarildo, eu não acredito nisso que você está falando, não é uma fala muito bonita, uma fala que olha só de vídeo, mas na vida real não é assim. Me lembro como se fora hoje, nos meus 25 anos, 24 anos, quando eu passei a coordenador de produção em uma empresa e não havia até então realizado aquela atividade. Eu busquei muito, fui em busca de várias pessoas, porém eu procurei me capacitar profissionalmente, intelectualmente, fazendo os cursos devidos para realmente ocupar aquele cargo. Então a tão sonhada promoção chegou naquele momento. E quando eu me deparei com aqueles vários materiais que tinham para fazer a parte administrativa dessa coordenação de produção, eu me assustei. A primeira percepção foi, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo isso. Mas depois você para, você centra os teus pensamentos e você começa a procurar aprender para fazer bem aquela atividade. Para esses novos profissionais que adentravam nesse cargo, existia sempre um profissional mais velho, com mais experiência, que ia ensinando o mesmo até que ele tivesse condições de seguir a carreira de forma não solitária, mas individual, né? Fazendo o seu dia a dia sozinho. E eu não tive essa oportunidade, eu tive que aprender eu e eu mesmo. Então imagina quantos desafios, quantos perrengues eu passei. Tinha dia que eu falava, meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso. Mas um desses dias que me impulsionou para entender que eu tinha que fazer a diferença e que eu podia fazer a diferença, é que passou um gerente e tinha um quadro de marcação das principais atividades realizadas dentro daquele departamento, onde ele começou a me perguntar e eu só tinha 15 dias trabalhando naquela atividade. Qual esse número aqui? Como que ele está funcionando? Eu falei, eu não sei. E esse outro número aqui? Qual a probabilidade de concluir no mês e fechar? Eu vou verificar. Aí ele começou, ele era bem branquinho, começou a ficar vermelho, vermelho, e perguntou o último, falou, um instante só que eu vou verificar. Ele falou, não, pode esperar aqui, Amarildo. Amarildo, o que é que você está fazendo aqui? Se eu te pergunto e você não responde o que eu estou te falando. Gente, a hora que ele falou assim, acho que se ele tivesse gritado, se ele tivesse batido na mesa, se ele não teria doído tanto como da forma que ele falou para mim. E aí o que eu fiz? Terminou, falei, pode deixar que isso não jamais vai acontecer. E comecei a me dedicar. Entrava tipo 6 horas da manhã, muitas vezes saía 10 horas da noite. Para quê? Para poder aprender, para poder saber realmente de fato como que as coisas deveriam ser. E passado alguns meses, eu já estava mais por dentro de tudo isso.
e não passei mais por nenhuma situação como aquela. Eu acredito que errar uma vez até passa, mas passou de 2, 3, 4, aí já começa a ser burrice, porque você sabe algumas perguntas, alguns questionamentos que vão chegar até você. Então não erre mais, preste atenção no que você está fazendo. E com o passar do tempo eu comecei a obter o meu destaque profissional, mas por conta deste empenho. E eu acredito que você também já passou por algumas situações assim. E essa situação que eu passei, eu levo para o resto da minha vida. Eu sempre levo como aprendizado, quando eu me deparo com uma possível possibilidade de dificuldade, que eu não encaro mais como dificuldade, eu encaro como um desafio. E vocês podem ter certeza, muito do que eu falo para vocês aí eu coloco em prática no dia a dia, porque senão de nada adiantaria. Como que eu posso falar com particularidade que eu posso, eu consigo, eu chego lá, que nós temos as possibilidades de realizar algumas atividades da melhor forma possível, se eu não sou um exemplo? Não é fácil, não é fácil. Mas é muito bom porque sempre me vem um pensamento antes de realizar uma tarefa, de dar um direcionamento para alguma pessoa, para fazer um reposicionamento e daí por diante. E isso, a cada dia que se passa, me fortalece. Então saiba assim que você faz a diferença. Agora, analise qual é o teu talento, qual é a tua vocação e principalmente qual está sendo a sua índole com relação a tudo que você faz. Sempre digo, ganância não presta, seja ambicioso, todos nós temos que ser. Quer saber a diferença entre o outro? Vá lá no meu canal e veja que tem um vídeo específico sobre ganância e ambição, para você assistir e ver como que o mesmo trata esse assunto. E busque acreditando que o teu melhor só depende de você. E como eu sempre digo, eu posso, eu consigo, eu chego lá. Faça a diferença por onde passar. Porque o mais importante é deixar um legado por onde você passar. Porque ali eles vão ver que ali não deixaram rastro, mas deixaram marcas de Amarildo Nogueira, do João, do José, da Maria, seja de quem for. Faça diferença por onde passar. Você faz a diferença. Um grande abraço do Amarildo Nogueira e até mais!